Que bom. Depois que nós nos conhecemos pela série Paradigmas do Autismo, fomos convidados mais uma vez a ir além. E desta vez a gente vai tentar desmistificar algumas palavras, verbetes que são muito utilizados dentro do mundo autista, não pelos autistas, mas sim pelas aquelas pessoas, pelos profissionais, pais e mães, quando vão ter do diagnóstico as fases do tratamento e da condução dentro do autismo. Então vocês vão dedicar com algumas palavras que são meio estranhas, têm significados assim às vezes estranhos, e a gente vai tentar torná-las mais fáceis. Nós vamos começar por uma chamada estereotipia. Sim, estereotipias. Nós vamos tentar dividir esse conteúdo em duas partes para que não fique tão longo e você possa entender e tentar desmistificar o que é isso. Vamos lá? Então, o que é estereotipia? Quando você teve contato com o autismo, seus filhos, né, apresentavam determinadas situações que lhe chamaram a atenção. E o autismo tem situações que normalmente chamam a atenção, que vão além da criança quieta, da criança que realmente é tímida ou aquela que fica isolada. Existem algumas situações, principalmente da ordem motora, que ficam muito visíveis. Para aqueles que têm filhos que são autistas severos, que são autistas que têm com acometimento maior, inclusive da parte intelectual, eles ficam mais nítidos. Mas nas crianças ou jovens autistas, níveis mais leves, isso fica muito difícil de diagnosticar. Então, eu convido você a primeiro entender o que é. Primeiro, estereotipia. Estereotipias são situações de controle ou descontrole de ações musculares ou de movimento em que a criança passa a ter procedimentos ou repetitivos ou ela tem comportamentos sobre objetos de forma repetitiva e fora do comum. Então, mas isso não é uma coisa simplesmente do autismo. Então, presta atenção. Quando nós falamos de estereotipias, muitas pessoas associam ao balançar da cabeça, o balançar do tronco, mexer as mãos, que é o tal do flapping. Então nós conhecemos vários tipos de estereotipias que nós já vimos, mas outras nós também já ouvimos falar, mas talvez a gente não tenha percebido, como enrolar os cabelos, como estralar os dedos, andar na ponta dos pés, também são estereotipias. Mas poxa, então quer dizer que crianças que não são autistas também têm estereotipias? Sim. Sim, porque já que nós temos um sistema neurológico em formação, em amadurecimento, uma boa parte dessas crianças vão levar alguns desses movimentos, essas ações motoras ou de comportamento motor durante muito tempo. Quando nós falamos do autismo, a gente já associa alguns eu vou colocar uma lista de situações que a gente já viu com os nossos filhos. Entre elas, acender e apagar a luz, ficar brincando com o interruptor, apagar, sente abrindo e fechando a porta, rodando, olhando para cima, olhando o ventilador, andando sem direção alguma, para lá, para cá, para lá e para cá, parecendo que está perdido. E aí você fala, isso é uma estereotipia, então é um diagnóstico de autismo. Não, não é. Porque, infelizmente, para fechar o diagnóstico do autismo, nós temos que ir além disso. E para ser classificado como uma estereotipia, essa criança precisa, segundo alguns protocolos, esse protocolo que está aqui embaixo, ela precisa ter esse comportamento por mais de 4 semanas. Nossa, então quer dizer que algumas estereotipias são normais. Sim, elas são normais e esperadas para determinadas idades. Então, quer dizer, chupar o dedo é uma estereotipia. Presta atenção. Então, quer dizer o seguinte, então, para que a gente não crie mitos ou situações que são assim exageradas, a gente vai perceber estereotipias também em crianças normotípicas. Tudo bem? Fica bem claro assim? Então, para que a gente não imagine ou fique fazendo ou acompanhando pessoas que ficam ensinando a gente a ter diagnóstico do autismo sem ter mesmo acompanhado a criança durante um bom tempo. Então, fica aí um recado importante para o pai e para a mãe. Por que é que o médico demora tanto para dar um diagnóstico? Porque não é fácil dar o diagnóstico.
Não é fácil, porque precisa de uma equipe multidisciplinar. Existem protocolos, existem pelo menos 3 ou 4 protocolos que precisam ser seguidos, que fazem parte de uma rotina, para que a gente possa falar assim, essa criança realmente ela tem traços autistas. Ah, então tá certo. O que eu faço agora? Observa. É importante observar. Esse traço deve ser anotado. Você percebeu que alguma coisa está acontecendo, um desses comportamentos repetitivos está acontecendo com muita frequência, está superior às 4 semanas, isso deve ser anotado. Porque na hora que você for conversar com o neurologista, com o seu pediatra, com o seu neuropediatra, ou com o psiquiatra infantil, ou com o psicólogo, qualquer um desses profissionais, o quanto mais informações você levar sobre essas situações que você até aquele momento não tinha percebido, serão importantes para fazer o diagnóstico mais correto. E fica uma coisa bem importante, algumas estereotipias estão ligadas ao TDAH e não ao autismo. Ou, às vezes, a criança tem TDAH e ela tem comportamentos autistas. Sim, então, a gente costuma dizer que o autismo e o TDAH são primos, eles são parentes. A gente consegue ver em muitos casos de crianças com TDAH, hiperatividade, e déficit de atenção, você consegue ver também traços autistas e vice-versa. Então, é muito importante para que você, que é pai, essa fala serve para o pai que tem filhos com TDAH. Presta atenção. Então, ele pode ter sim traços de autismo. Esses tipos de estereotipias podem ser percebidas nos movimentos, tá? E aí a gente fala o seguinte, tá entendendo? Já que você está entendendo, inscreve no canal. É importante porque, na verdade, o que a gente quer não é monetarização. O que a gente deseja quando você faz inscrição no canal é que você possa, quando alguém fizer busca, esse conteúdo apareça lá em cima. Entendeu? Por isso que a gente pede para inscrever. Não é relacionado a dinheiro, porque aqui o nosso foco são os nossos filhos, não é monetarização, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, quando você percebe que existem esses padrões, essas novidades em que se repetem, é importante que você anote. Quais são eles? A gente costuma dizer que até roer unha faz parte de uma estereotipia. Aí agora você, de repente, que é pai de autista, mãe de autista, e você imagina que meu filho faz sons repetitivos, eu também. Eu fico roendo unha até hoje, enrolo o cabelo, tenho prazer em enrolar o cabelo. Sim, isso, mas eu vou falar isso no segundo vídeo. Sobre o prazer que a estereotipia devolve para o autista quando ele a realiza. E aí, ficou com mais dúvida? Vamos deixar para o segundo vídeo? Então, vamos lá. Tenho certeza que ficou algumas lições aqui hoje. Não necessariamente a presença de uma estereotipia diz que a criança é autista. Fato. A presença de mais de 4 semanas de um determinado comportamento repetitivo e meio fora daquilo que nós esperávamos, porque o fato de uma criança estar correndo para cima e para baixo não quer dizer que ela é autista, tudo bem? Então, isso pode permanecer para uma criança até na escola. Crianças bater os dedos nas cadeiras, ficar enrolando os cabelos, ficar dispersas, balançando os braços. Isso pode acontecer em crianças normotípicas, tá certo? E a quarto aprendizado é que, talvez, nesse processo de diagnóstico, que você acha que é tão demorado, o médico, o psicólogo, o psiquiatra está com dificuldade para interpretar se aquela criança é autista com estereotipias ou é uma pessoa, uma criança TDAH com traço autista. Tá bom? Até a próxima.